André Machado, professor e cofundador do projeto 10%. André, muito bom dia para você, mais uma quarta, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia, Paula. Tudo bom? Tudo bom, galera? Bom dia a todos. Tudo Muito obrigado ótimo. por mais um convite renovado aí semanalmente. Estamos mais um dia aí de mercado subindo ligeiramente, mais um baita do estresse. E hoje, para a gente ter mais tempo de ver gráfico, né? Porque no final, tudo aquilo que eu comento com vocês, às vezes, nesses programas, o gráfico tá nos mostrando, né? É o princípio basilar, né? Da análise técnica ou da teoria de Dow, do Charles Dow, que é o preço desconta tudo. Então, o que eu vou comentar com vocês, eu já vou comentar no gráfico, Vamos lá, pode colocar. porque senão eu falo muito de macro e não mostro o gráfico. Então, vamos lá, compartilhar a tela. E dessa vez, estou aqui com... Eu estava com o Mac no outro dia, né? E aí não funcionou direito. Mas vamos lá, tá aí o Ibov. Galera, só recapitulando com vocês, esse aqui, né, é o grande rally que a gente teve aqui dos 93 mil aos 131 mil, tá? Que veio testar a retração de 61,8, essa aqui, em azul, tá? E chegou a violar durante o pregão e voltou para fechar acima, e depois tivemos 3 dias de forte alta, tá? O que é importante mostrar, não sei se vocês vão lembrar, eu tinha também uma retração aqui de toda esta alta, que é o rally do 107 aos 131 também, cuja retração de 61, ela se encontrava justamente aqui, onde é a de 38, do rally maior, da perna de alta maior, tá? E aqui foi um baita de um suporte, né? Tanto é que violou e depois segurou firme e forte e subiu, só que não armou o pivô de alta, infelizmente. Aí perdemos o fundo justamente no dia 8 de setembro, aquele dia após as manifestações, foi um dia bem pesado. Dia seguinte, né? Continuamos caindo e fomos testar a retração de 50 e veio a carta nação e o mercado veio novamente, aí sim testar o que era um fortíssimo suporte, que virou uma fortíssima resistência e não conseguiu passar e voltou a cair e perdeu o nível de 50 e aí veio no de 61. Pronto, isso aí é importantíssimo para vocês entenderem a dinâmica do Ibov e verem que ele está funcionando perfeitamente dentro, como sempre funcionou, né? Tanto é que esse alvo aqui foi um alvo projetado dia 17 de março e nós cravamos, era o terceiro alvo de FIBO, tá? Os 131 mil, então era um alvo projetado, cravou e começou a cair, e agora nós estamos, né, trabalhando aqui nas retrações e temos também os alvos para baixo, mas as retrações desse movimento enorme são as mais importantes. Bom, vamos lá. Pegando esta perna toda de queda, perna essa que começou no dia 20 de setembro, o 25, deixa eu ver, foi dia 20, o topo foi dia 25 de setembro e fez fundo no dia 20 de agosto. Então, estamos falando aí de 25, 26 dias de queda, quase 4 semanas, quase um mês completo de queda. Reparem que em 3 dias apenas, a gente recuperou metade de quase um mês de queda, quase 4 semanas. Só que isso é um movimento extremamente forte, poderoso, só que reparem também que corrigir 50% é algo que acontece com maior frequência no índice, muito mais do que em dólar e em ações, que é corrigir 50% e depois retomar a tendência. E foi o que aconteceu ontem, né? Retomou a tendência. Ficou aqui 3 dias aqui dentro dessas duas retrações, tá? A primeira retração segurou no segundo dia, a de 50 segurou no terceiro e depois não conseguimos mais romper para ir buscar a quarta. Beleza, não tem problema, porque para subir a gente precisa ter dois fundos ascendentes e um topo anterior rompido para ter um pivô de alta. Então, beleza, começou a cair, beleza. Assim como nessa queda eu falei, galera, a gente pode armar um pivô de alta, a gente pode armar um pivô de alta. Ontem também a gente podia armar um pivô de alta. O ideal era que ontem, né, parasse a queda nos 50% também.
Mas não parou, continuou a queda ontem, queda forte. Reparem que violou o 61,8, mas fechou bem na marca, bem no ponto, tá? E hoje abriu em alta. Então, beleza, toda a chance disso aqui ser um fundo. E se fosse um fundo, pô, a gente poderia, se a gente fosse um país, né, que tivesse com todas as contas certinhas, bom, se tivesse com tudo certinho, não tivesse tanta certeza, não tinha tido essa queda de 3 meses descolada dos outros mercados, do mercado americano. Mas, na verdade, não é só a gente, tá? A gente talvez tenha exponencializado essa queda, mas os emergentes como um todo vêm caindo aí por conta do risco, justamente do flight to quality, que é o dinheiro esperto, né, ir para o Tesouro Americano, que ontem rompeu novamente a barreira aí do 1,50, tá? Isso torna ele atrativo, principalmente para quem tem papéis no setor de tecnologia, que são papéis de growth, ou seja, que não pagam dividendos, e são papéis que já cresceram muito, então é natural que o mercado veja que tem pouco upside e que faça essa migração. Mas é óbvio, e todo esse contexto também está ligado ao tapering, tá? A gente já vai dar uma olhada nesses gráficos. Mas se não fosse esse detalhe, aqui tinha toda a pinta, toda a chance de fazer um fundo hoje, tá? Para voltar a subir, né? O problema é que aquilo que eu venho mencionando em todos os programas, a gente, não só a gente, é bom, importante dizer que o mercado emergente como um todo, a gente talvez um pouquinho pior do que outros mercados emergentes. Mas a gente está num cenário de tempestade perfeita, né? Com o início do tapering nos Estados Unidos e a possível correção no mercado americano. E ainda veio essa questão aí da Evergrande, que trouxe aí um cenário de incerteza. Não dá para chamar de cisne negro, mas com certeza é o chamado rinoceronte branco, rinoceronte cinza, que o Taleb menciona, que são aqueles eventos realmente que alguns consideram que eram imprevisíveis, mas dá para, né, ter uma proteção, dá para se preparar para eles, ou pelo menos nos primeiros sinais de fumaça, porque são coisas, por exemplo, que a gente vem comentando há uma década, né, desde que a China começou a inflacionar seus ativos e a distribuir dinheiro de helicóptero em construção civil, etc., né? Agora também com a Rota da Seda, saiu uma matéria há alguns minutos no Valor Pro, comentando que os países pobres, né, ali daquele cinturão da seda, aquela Rota da Seda nova, então tem 385 bilhões de dólares em dívida com a China, que não foram mapeadas por nenhuma instituição financeira, Banco Mundial, FMI, porque foram disfarçados com produtos, com derivativos, etc., para esse dinheiro chegar esses países, para eles construírem a Rota da Seda e também gerar emprego para continuar gerando o crescimento de PIB para a China. Então, isso é mais uma variável preocupante, além da própria questão imobiliária chinesa, da Evergrande, que só ela deve 300 bilhões. Uhum. Oi. Desculpa te interromper, mas é que eu queria entrar bem nesse ponto até que você está falando. Eu queria entrar bem nesse ponto que você está falando, para a gente tentar entender um pouquinho assim o seguinte, né? Além dessa preocupação aí lá na China com a Evergrande, a gente viu também ontem, né, o cenário de uma aversão a um risco muito grande por conta da crise energética, que eu acho que agora é o medo talvez mais também, né? Chamando a atenção lá na China, exatamente. E a gente sabe, né, que de certa forma pode trazer uma desaceleração para as produções, impactar uma cadeia de suprimentos no mundo todo, porque tudo é fabricado na China, tudo é made in China, né? E vivendo esses apagões, as fábricas tendem a parar. As empresas podem voltar a usar o carvão, mas a produção do carvão foi impactada pela pandemia, está escasso. Como que você está vendo esse cenário? Será que a gente pode realmente ter aí uma interrupção nessa cadeia da indústria? A gente que depende tanto aí de várias né, coisas vindas de lá? Então, eu nunca ouvi falar, tá programado agora apagão em Xangai e Pequim, né, que são as duas maiores cidades chinesas. Já tiveram apagão em outras duas cidades esses dias, e eu nunca ouvi falar, e eu opero há 20 anos e acompanho a China, né, que teve esse PIB aí de 2 dígitos durante boa parte desse tempo, né, 12% ao ano, boom das commodities no início dos anos 2000, eu nunca ouvi falar de que é o que a China está justificando oficialmente,
de apagão em uma cidade inteira para fazer manutenção de rede elétrica. Para variar, como tudo que vem da China é tudo obscuro, é tudo um segredo, né? A gente nunca sabe o que acontece lá. Por exemplo, essa notícia agora tá aqui, vou até compartilhar rapidamente, ó, tá aqui, ó. Essa notícia aqui, dívida oculta, que saiu no Nikkei Ásia, no jornal Nikkei Ásia. Ó, a dívida oculta de países com programa de infraestrutura da China chega a 385 bilhões. Saiu agora às 10 horas, né? 42 países têm níveis de dívida com a China que estão próximos a 10% do seu PIB, né? E são países pobres. E, ó, e tudo escondido, ó, escondido do FMI, ó, escondido do Banco Mundial e do FMI, porque da maneira como os empréstimos são estruturados. Então, são países que o FMI já vinha alertando, né? Por isso que, como eu comentei antes, não é só o Ibov que está caindo, mercados emergentes também. Por quê? Porque todo mundo teve que gastar muito, né? Ou gastou um pouco, gastou que não estava planejado para tentar segurar a economia no período de pandemia, com estímulos, etc. Né? O Brasil exagerou na dose, sem entrar no mérito se é justo ou injusto, exagerou na dose, e o FMI e o Banco Mundial e também o Banco Central dos Bancos Centrais vem alertando o risco dos emergentes, por conta da inflação, terem que subir juros e a sua dívida fugir de controle, como já aconteceu tantas vezes, né? Como aconteceu nos anos 90 em vários países emergentes, né? Então, esse cenário de subida de juros lá fora, que vai exigir subida de juros também nos países emergentes para poder tornar sua dívida atrativa, né? E isso, com essa questão agora dos países emergentes países pobres, né? Terem agora 385 bi de dívida com a China, fora a Evergrande com mais 300, estamos falando aí de 685 bi, quase $1 trilhão. Imagina o caos que isso pode causar no sistema financeiro chinês. Eu vejo muita gente falando que não, a China vai resgatar, é partido capitalismo estatal, etc. Mas não é só a Evergrande, acabou de aparecer mais né, o Rei está nu, acabou de aparecer mais um agora, com essa matéria aqui, que de repente o mercado não precificou, né, essa matéria no Nikkei. Existe muita dívida aí que está escondida, que vai aparecer quando abaixar a maré e, por exemplo, começar a subir os juros americanos. Hoje vai ter uma coletiva do Powell com a Lagarde, se ele falar de política monetária e confirmar o tapering agora para novembro, né? Isso vai trazer aumento de juros lá fora, que vai exigir aumento de juros dos países emergentes, subdesenvolvidos, e que vai tornar suas dívidas mais caras. Então, a gente vai ter um ciclo de dificuldade de financiamento de dívida, de rolagem, para pagar só os juros, né? Pagar o serviço da dívida enorme. Por exemplo, a Evergrande, semana passada, ela deixou de pagar, ela conseguiu pagar os credores internos, mas deixou de pagar os externos. Era 87 milhões de reais. Parece que é pouco, parece que é muito, mas se você olhar dentro dos 300 bi, é 0,03%. É como se alguém que devesse R$100 não conseguisse pagar 30 centavos, né? 3 centavos? 3 centavos, não, 30 centavos, 3 centavos da sua dívida. Ou seja, é muito ruim, não conseguir pagar 3 centavos. E ontem, essa notícia que um banco chinês está comprando mais, a China está botando, né? Está injetando num banco chinês 1,5 bilhões de dólares para ele comprar a participação da Evergrande. Com isso, a participação desse banco chega a 20%. Só que eu li hoje no jornal mais informações a respeito desse, entre aspas, resgate, estilo Bear Stearns, de março de 2008, que o Bank of America comprou o Bear Stearns por R$1 a ação, mas o Fed tinha que assumir os passivos, o risco. Esse banco está comprando 1,5 bilhão de dólares, só que eu vi hoje que esse dinheiro que vai para a Evergrande tem que voltar para o banco para pagar o que a Evergrande deve para esse banco. Você não vai para nenhum outro credor, vai só para esse banco. Então, tinha gente já comemorando esse resgate ontem, mas não é resgate nenhum. É resgate para si próprio, é uma contabilidade, entre aspas, criativa, né? O banco assume mais controle. Então, é tanta coisa, Paula, que está escondida na China, debaixo do tapete vermelho,
é tanta coisa, que quando você fala dessa questão energética, apagão de Xangai e Pequim para manutenção de rede elétrica, meu. Putz, desculpa, de tudo que a China podia ter inventado de desculpa para alguma coisa, essa é a mais louca de todas. Né? Eu sei que Outro minério dia de a gente ferro, estava falando com o 70% do minério de Stormer ferro aqui. mundial ia para a China. Oi? Uhum. Não, é que outro dia você tocou num ponto que inclusive o Stormer falou a mesma coisa, né? Ele falou que é uma caixa preta, né? A gente realmente não sabe esses números, os dados, essas informações que saem dessa caixa aí que vem de lá. É difícil da gente saber exatamente, né, até que ponto é a veracidade disso tudo, né? Ele falou exatamente esse ponto que você estava falando. Não dá para confiar. Não dá para confiar. Os comunistas têm essa regra, essa filosofia de vida, sei lá, de que os fins justificam os meios. Então, a mentira, a dissuasão, a enganação, que é uma coisa que as democracias têm, né, que a transparência, mesmo assim, o pessoal ainda esconde, a gente sabe, a gente viveu tantos escândalos aqui, né, talvez estejamos vivendo mais um agora, com relação a Prevent Senior, mas, enfim, num país comunista, com imprensa na mão do Estado, etc., a gente não sabe nada, é pior do que caixa preta, é uma caixa de chumbo aí que não passa nem criptonita, né? Então, a China, eu acho que é um risco, por isso que eu falo, é um rinoceronte cinza. Eu não, o Taleb fala, é um rinoceronte cinza, porque ninguém pode dizer que foi pego de surpresa. 70% do minério de ferro foi para a China nas últimas 2 décadas, 70%. Né? A gente está vendo prédios sendo implodidos às dúzias, né, de uma vez só. Mas antes falava, é planejamento estatal, porque as pessoas estão saindo do campo e indo para as cidades. É verdade, saíram aí no início, nos inícios dos anos 80, tem até esses números que no outro dia eu assisti uma entrevista de um especialista em China comentando, há 20 anos, nós tínhamos na zona rural cerca de 20% da população, já estamos com 65%, então realmente tem que ter habitação para essa galera. E a expectativa é que suba para 75% nos próximos 10 anos, já que a China não pode continuar só investindo em infraestrutura, tem que migrar para serviços, né? E aí para serviços principalmente internos. Mas mesmo assim, mesmo que ainda venha mais gente do campo para a China, a gente viu os prédios aí sendo destruídos, demolidos, né? Cidades inteiras fantasmas. Então, o PIB chinês, mais de 20% era só construção civil. E agora a gente sabe, agora saiu hoje, que a construção civil também exportada, né, para a África e para esses países ali da periferia da China, Índia, indo ali para o Oriente Médio, são países pobres, né? Paquistão, etc., Afeganistão, a Rota da Seda, até chegar no Oriente Médio. Então, Laos, etc., aquela região ali do controle político da China, que é o que ela está tentando estabelecer o controle, e que foi a maior besteira que o Trump fez. Eu falei isso durante 4 anos, e era xingado, porque todo mundo achava o Trump o deus da democracia, né? America First. America First não combina com um país que tem hegemonia mundial, que tem a moeda como moeda de transação internacional praticamente obrigatória. Pelo menos no petróleo é meio que obrigatória. A China está tentando quebrar isso junto com a Rússia, tá? Que seria a quebra do petrodólares, que seria um golpe muito forte para os Estados Unidos depois que ele saiu do padrão ouro em 71, né? Então, em 73 veio o padrão petrodólar, está aí até hoje. Então, a saída da parceria Transpacífico dos Estados Unidos, que agora o Biden voltou, é para tentar segurar a China naquela região. E aí, como é que ela estabeleceu os seus tentáculos ali? Com gasto de infraestrutura, emprestando para os países construírem os seus portos de Mariel da vida, né, emprestando grana, só que agora eles têm que pagar. E se não pagarem, quem é que fica um papagaio? Os investidores dessas construtoras. Muitos são investidores estrangeiros, né? A BlackRock tem uma fatia pesada aí nessas dívidas da Evergrande. A BlackRock é aí que gerencia tantos ETFs. Então, a gente, apesar do gráfico aqui estar num cenário de possível fundo para fazer, né, armar um pivô de alta, quando a gente vai para o mercado americano, ele começou uma correção, né, depois de uma tendência de alta, uma correção,
Eu até estava trabalhando com um canal de FIBO aqui, vou até botar um canal tradicional, ó. Deixa eu tirar aqui o ímã. Ó, eu tinha esse canalzinho aqui, ó. Esse canalzinho de alta. A gente perdeu essa LTA aqui, tá? Quase que já fizemos um pullback aqui nessa própria LTA. Mas se você olhar, no momento que a gente perdeu essa LTA aqui desse canal, a gente pode traçar um FIBO aqui em todo esse movimento, ó. Pode ser até aqui este fundo. Olha só. Olha o tanto que o SP ainda pode corrigir. Né? Olha as retrações. A gente está nessa retração aqui, ó. A gente está nessa retração aqui do Ibov. O SP está aqui em cima ainda. Imagina se ele vem agora até essa retração aqui. Tá? Até essa retração. E quantos por cento a gente está falando? E levaria a gente junto. A gente não está em condição de descolar, de fazer decoupling. Ó, 15%. 15%. Tá? O Nasdaq, né, que é afetado aí pelas empresas que afetam o SP500, já porque as 5 FANGs têm um peso grande. Eu tinha aqui um gráfico aberto, deixa eu ver se eu acho ele. Quer ver? Vou carregar aqui para vocês, é jogo rápido. Quer ver? Mostra o porquê desse impacto tão grande do aumento de juros nos Estados Unidos. Vamos lá. Tá aqui. Essa aqui, ó, o heatmap, igual tem no Profit do Ibov, é o heatmap do SP500, tá? Eu vou botar aqui agora os dividend yields. Cadê? Tá aqui embaixo, cadê? Tá aqui, ó. Olha só. Google, Facebook e Amazon não pagam dividendos. Não pagam dividendos. Microsoft e Apple pagam menos de 1%, apesar de ter centenas de bilhões em caixa essas duas empresas, tá? Pagam menos de 1%. E aí, quando a gente olha o gráfico do Tesouro Americano, né, que ontem rompeu o patamar de 1,50 e agora está de novo testando 1,50 aqui, mas ó, isso aqui por 7 vezes tentou romper esse patamar e não rompia, e eu comentei que quando rompesse a gente iria testar o 61,8 e ontem até rompeu, tá? Mas mesmo que agora ele faça uma correção nos próximos dias, dependendo do que o Powell venha falar, enfim, ele abriu caminho para ir testar topo de novo, né? Então, quando você olha o Tesouro Americano pagando 1,5%, a Microsoft pagando 0,73%, a Apple pagando 0,67%, Facebook, Amazon e Google pagando 0%, e essas empresas talvez não tendo mais upside depois de terem subido tanto ao longo dos últimos anos, e principalmente ao longo dessa pandemia, esse 1 ano e meio, o cara fala, porra, eu não vou ficar com esse que pode corrigir 50%, como já corrigiu tantas vezes. Ah, mas depois volta. Ok, mas vai corrigir 50%. Eu compro lá no fundo. Ele não vai me gerar renda enquanto está caindo, e não vai me gerar renda quando estiver voltando a subir. Eu ganho só dinheiro comprando e vendendo, ou segurando, acreditando que ele pode estar subindo até o infinito, né? Mas ele não gera renda passiva, ele não paga dividendos. Então, há essa fuga para o Tesouro Americano, está aqui. E aí a gente vê o quê? O dólar, o DXY, também disparando. Por quê? Porque a gente não compra tesouro americano em pesos argentinos, né? Nem em bolívares venezuelanos, só em dólares. Então, o dólar também dispara, e aí a gente entra num ciclo vicioso para a gente que é ruim, porque puxa o nosso dólar para cima, que já vem subindo por conta de incertezas fiscais e por conta da questão também política, né? A Arco comentou que um real do dólar, ele poderia ter o dólar está R$1 a menos só por conta se não tivesse os ruídos políticos. Não estou falando nem da questão fiscal, ruídos políticos. Tanto que o Banco Central está preocupado com essa alta do dólar, né, de perder o controle da inflação, se é que já não está perdendo para 2022, né, a ancoragem de expectativas dentro da Selic, que o Banco Central mandou um aviso em 2 na sexta-feira, depois do pregão, que ia começar os leilões 2 vezes por semana, de 700 milhões cada leilão, de 14 mil contratos, ou seja, quase $1,5 bilhão por semana, para fazer justamente atender a demanda aí, né, o chamado overhead, que ano passado, em novembro, dezembro, causou tanto estrago. Então, ó, quando a gente olha o nosso dólar futuro, né, esse contrato, tá? E tudo bem, ele vence amanhã,
Mas se eu botar o contínuo, ele já abriu o alvo para ir buscar aqui os 5,50. 5,50. E o DXY precisando subir, a gente rompe os 5,50. E aí, de novo, pressão na inflação, e aí petróleo. Sorte que o petróleo eu acho que talvez tenha feito um topo duplo ontem. Mas ontem saiu o aumento do diesel, né, depois de 85 dias. Então, isso pressiona a inflação e pode pressionar ter alguma mexida aí, ingerência na Petrobras, infelizmente. Sei lá, tem muitas incertezas no radar e as incertezas lá de fora estão amplificando as incertezas que a gente já tinha aqui, tá? Então, o Ibov, apesar desse movimento aqui de hoje, que eu mapeei, está perfeito dentro da análise técnica, está um reloginho suíço, né? Aqui seria um caso, se o SP500 estivesse fazendo algo igual, de eu falar, galera, pô, tá na hora de botar o pé na água para ver se é fundo. Ou seja, começar, não é tentar acertar fundo, mas começar a tentar ver se de repente aqui termina a correção e a gente entra no movimento de alta. Mas temos que combinar primeiro com os russos, né? E os russos, nesse caso, falam inglês. Temos que combinar com esses carinhas aqui dos Estados Unidos. Boa. E o Nasdaq, né, que 50% são as FANG, o SP500, 25% são as FANG. Então, aquelas 5 empresas que eu falei que 2 delas pagam menos da metade do que está pagando o Tesouro Americano e outras 3 não pagam nada. São as 5 FANG que têm 25% do peso do SP500 e 50% do peso do Nasdaq. Então, são fatos, não é chute, são fatos. Tá certo. Paulo, André... Eu fico constrangido de falar essas coisas aqui, tá? Eu fico com uma sensação que eu sou meio que um azarão, mas eu não... Não, fica à vontade, a gente... Eu falo que eu sempre gosto até de reforçar aqui no chat o quanto é importante, né? A gente, às vezes, tem muitas vezes que as pessoas não concordam com o entrevistado, mas é importante a gente ter visões também que, às vezes, possam vir a ser diferentes da nossa, que isso faz com que a gente não seja míope, que a gente abra, né, também o nosso horizonte para outros pontos. Eu gosto sempre de frisar, se a pessoa realmente acha que é bom ali algo do que você está trazendo para ela, ela absorva. Se ela não concorde com você, ela abstraia, mas a gente sempre mantém o respeito aqui. Eu sempre peço isso para as pessoas aqui no chat, sempre manterem o respeito, se elas concordam ou não, porque realmente cada um tem o seu ponto de vista, sua experiência, o seu tempo aí, e eu acho que você trouxe aí muito bem colocado os seus argumentos aí para a sua visão aí deste momento.